Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje é nosso dia 36 de 40. Estamos quase do final do nosso devocional, essa jornada linda que temos vivido. Para quem não conhece, o livro é esse, Devocional Plenitude, da Camila Vieira. São 40 dias para você ir além em todas as áreas da sua vida. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre estratégias para vencer o mundo, né? E a primeira estratégia é seja santo, na página 227 do nosso devocional. Então, se você está chegando agora, não tem problema, assiste, depois você volta e assiste as outras aulas, porque estão todos os dias, né? Todas as lives estão gravadas lá no meu YouTube, tá bom? Tem a playlist, se eu não me engano, tem aqui no destaque do Instagram, mas tem, se você procurar lá na barra de pesquisa do YouTube, Monique Oliveira, devocional, você vai encontrar bem facinho, tá bom? E se você não tem o devocional, você vai abrir a sua Bíblia no primeiro livro da primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, versículos 14 a 16, tá bom? A gente vai fazer a nossa oração pra gente começar. Pai, obrigada por mais um dia que o Senhor nos permitiu acordarmos. Obrigada, Senhor, por tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas hoje. Pai, obrigada por tua misericórdia, por teu perdão. Obrigada, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido para um propósito nessa terra. Muito obrigada, Senhor. Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. Perdoa, Senhor Jesus, as vezes em que eu fiz algo que não te agradou, Pai. E continua trazendo consciência para mim, Jesus, quando eu pecar. Espírito Santo de Deus, me traz consciência. E fala comigo a cada momento. Senhor Jesus, me enche de ti, Senhor. Senhor, nos leva além em todas as áreas da nossa vida, nos leva além, Senhor. Senhor, que cada dia a gente construa a vida que nós sonhamos para nós, Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, fica conosco, Senhor. Senhor Jesus, nos dá o alimento necessário, Pai, para vivermos o dia de hoje. Na Tua presença, Senhor, que seja um dia lindo. Que seja um dia que engrandeça o Teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Pai, vá ao encontro das pessoas que estão doentes. Cura o Teu povo, Senhor Jesus. Cura o Teu povo na alma. Cura o Seu povo, Senhor Jesus, no corpo. Deus Santo de Israel. Eu oro a Ti, Senhor, pedindo cura e libertação para o Teu povo, Senhor Jesus. Que cada um de nós venhamos ter a consciência, Pai, daquilo que o Senhor fez por nós, pegar o nosso baúzinho e comprar a nossa liberdade. Nós venhamos ser libertos, Senhor Jesus, de tudo que nos aprisiona, no lugar de dor, no lugar de sofrimento, Senhor Jesus. Que nós venhamos ter isso na nossa cabeça e trilharmos o caminho, Senhor Jesus, para sermos libertos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 até o 16. E se você tem um devocional, é página 227. Né? O tema hoje é Seja Santo. Diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na arrogância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Né? Então vamos lá. Aqui diz assim, ó, como filhos obedientes. É agora que nós temos o acesso como filhos de Deus, né? Antes nós éramos criatura, mas agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, e que nós levantamos a mão e confessamos que Jesus é o único Senhor e Salvador, agora nós somos filhos. Então, como filhos obedientes, não é apenas ser filho, mas ser obediente. Não nos deixe amoldar, né? Não se deixe tomar forma, ser igual
com os desejos que vocês tinham antes, né? Então, agora que vocês são salvos, vocês não fazem mais aquilo que faziam antes. Porque lembra, todas as coisas se fizeram novas. Então, aquele tempo era de arrogância, aquele tempo era de ignorância, né? Então, agora, nós não fazemos mais as coisas que fazíamos antes no tempo da ignorância. Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos você também. Né? Então, porque Deus é santo, né? É separado, santo, nós também devemos ser santos, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Né? Então, é um comando da parte do Senhor para nós sermos santos. Né? E ser santo não é uma pessoa que nunca peca, uma pessoa, um semideus, não é isso. Santo vem da palavra kadosh, né? Santidade no hebraico, e quer dizer separado, quer dizer ser diferente, né? É não fazer o que o mundo faz de errado, tá? E aí o devocional começa a dizer assim: somos chamados por Deus para a santidade. Ele manda sermos santos assim como Ele é. Mas será que sabemos o que de verdade significa ser santo? A palavra santidade em hebraico é kadosh e era usada para designar algo sagrado ou para se referir a alguém que havia sido consagrado perante outras pessoas. Quando reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, estamos tomando uma decisão de segui-lo como modelo de homem que veio à Terra e nos deixou a direção de como devemos viver nesse mundo. Ele pediu que nos tornássemos seus imitadores, imitadores da sua generosidade, do seu amor ao próximo, do seu temor e da sua obediência a Deus e de todas as virtudes do seu caráter. Jesus nos ensinou com a sua vida o caminho para a santidade, né? Então, Kadosh é algo separado para um propósito, algo que foi consagrado. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, né, estamos nos ligando a Ele com a decisão de quê? De sermos imitadores dele, de sermos seus discípulos, de aprendermos da parte do Senhor, né? Imitá-lo. Imitá-lo no quê, Monique? Na sua generosidade, no seu amor ao próximo, né? No seu caráter, né? Então, nós vemos na Bíblia, né? Como Jesus andava, como Jesus falava com as pessoas, como Jesus sentia compaixão das pessoas, né? E eu lembro muito forte no meu coração aquele capítulo, né? Onde a viúva de Naim, ela já era viúva, né? Então ela já tinha perdido o marido. E agora o seu único filho, ele morreu também, né? E a gente, vendo a história, o que a gente, né, vê, a gente aprende, é que a esperança da mulher, né, era o marido, porque o marido que sustentava, que guiava a casa, que tal, que ia em busca de trabalho, e o filho, né, se esse marido tivesse a morrer, o filho tinha que continuar o legado da família, né, cuidava da sua mãe e tal. Então a única esperança daquela mulher era aquele filho. Só que aí agora, neste momento, o filho também morre. E eles dizem que estavam no cortejo, né? Ou seja, estavam levando para enterrar aquele corpo daquele menino, daquele filho. E aquela viúva, ela estava indo junto com o caixão e estava chegando na cidade Jesus e seus discípulos. E a Bíblia fala que Jesus, ele se compadeceu, foi de íntima compaixão
né? E quando eu fui procurar o que que era isso, o que significava íntima compaixão, assim, lá no dicionário, fala que é para tirar ou minimizar a dor, né? Ele tem o desejo de tirar ou minimizar a dor daquela mulher. Então a gente vê que aquela mulher estava sofrendo muito, né? Já tinha perdido o pai, né? O marido, desculpa. E agora também o filho, né? E a gente não sabe o espaço de tempo que foi, né? A gente sabe que perder um já é sofrimento, imagina perder dois, um atrás do outro, né? E aí Jesus, ele tem essa compaixão, né? Será que eu e você temos tido essa compaixão com quem tá sofrendo? E aí, quando ele vai, ele toca naquele moço, né? Ele parou aquele cachorro, aquele cortejo, tocou e falou pro menino, levanta, né? E o menino viveu de novo, o menino viveu, né? Então, isso, né? Esse é a generosidade, o caráter de Cristo, o seu amor ao próximo, né? Então, agora que nós temos o Senhor como nosso Salvador, nós temos que seguir esse caminho, né? De que, Monique? De nos parecer, né? E termos o caráter de Cristo. E o devocional continua assim: esse chamado para a santidade precisa ser entendido por nós como um selo de qualificação que é colocado sobre a nossa vida quando vivemos um processo de mudança e transformação. Quando deixamos de ser apenas criaturas de Deus para nos tornarmos seus filhos. Quando isso acontece, recebemos um selo de santo, que significa que somos chamados para sermos separados do mundo e dos seus comportamentos. Carregamos em nós uma marca, o selo que diz a quem pertenço. Então, assim como quando qualquer empresa que tenha, vai produzir vamos supor, agora é época de panetone, né? Aí tem lá, quando eles fazem, né, sai lá o selinho, né, dizendo as qualificações, dizendo o que é. Então, mais ou menos é isso que acontece com a gente, né? Quando nós aceitamos a Jesus, a gente recebe um selo de separado, o selo de que agora nós somos diferentes do mundo, né? E agora o Espírito Santo, né, é quem faz esse selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Agora nós somos um templo habitado pelo Espírito Santo. Veja que Pedro, em sua carta, nos manda sermos filhos obedientes de Deus, não nos comportando como antigamente, antes de conhecermos a verdade, que é o nosso modelo de vida, Jesus. Ele deixa bem claro que não devemos nos amoldar aos nossos desejos de antes. Acho incrível essa maneira clara e direta que Pedro nos exorta sobre como era a nossa vida antes de Jesus. Ele nos chama de ignorantes. Diz que desconhecíamos a existência de Deus e do seu amor por nós, que chegava ao ponto de mandar o seu Filho para morrer por nós e, por meio da sua morte na cruz, nos dar acesso ao Pai, como a chance de nos arrepender e mudar, e assim ter nossos pecados perdoados. Ele deixa o Espírito Santo como uma espécie de bússola ou radar, guiando nossos comportamentos e nos dando discernimento do que é certo e do que é errado. Também deixa em sua palavra, a Bíblia, todos os ensinamentos de como devemos agir como filhos e imitadores de Cristo. E dessa maneira, não somos ignorantes da verdade. Temos um modelo a ser seguido. É não nos rendendo ao modelo do comportamento do mundo que nos tornamos santos, pessoas separadas para um propósito, consagradas para uma missão. Então, aqui, quando nós temos o Espírito Santo, ele é como um radarzinho assim, né?
que muitas vezes vai falar pra você, olha, Monique, você não deveria ter feito isso. Monique, não vai por aqui. Vai por outro caminho. Monique, fala com tal pessoa, liga pra tal pessoa. Né? Então, é um direcionamento pra mim e pra sua vida. Né? Então, para que, Monique, não faça mais isso. Eu lembro que quando eu me converti no sábado, eu fui pra igreja no domingo, na segunda-feira eu fui pra escola, né? E na hora que a gente tava saindo, eu falei uma palavra, na mesma hora, o Espírito Santo falou, agora você é crente. Agora você não fala mais isso. Na mesma da hora. Por quê? Porque o Espírito Santo, a partir do momento em que a gente aceitou a Jesus, ele nos sela. Como assim, que é propriedade de Deus. É filho de Deus. E agora nós não fazemos mais as coisas que fazíamos antes de termos essa decisão, de termos tomado essa decisão. E Pedro, o texto que nós estamos lendo é 1 Pedro 14 ao 16. Então esse texto fala o quê? Olha, no tempo da sua ignorância, né? Não se amolde, não volte a fazer os comportamentos que você fazia antes, né? Quando você era ignorante. Então aqui, né, ainda fica um parêntese, né? Uma comparação para nós. Agora, né, que nós temos aí vivido essa jornada de 40 dias, né? Não voltemos a fazer as coisas que nós fazíamos antes de sermos ignorantes. Porque no tempo da nossa ignorância, né, o Senhor, ele não vai nos cobrar. Mas agora que nós temos a consciência, né? Agora a gente tem a escolha, né? Desculpa. Nós temos aí um conselho, né? Escolhe a vida. Escolhe o que te traz vida. Né? Nossos olhos foram abertos durante essa jornada. Então, isso é o Espírito Santo trazendo clareza para nós. Então, de coisas que a gente não deve fazer igual fazia antes de ter essa consciência. Quero chamar a sua atenção também para o detalhe de que santo significa ser separado e consagrado perante os outros. Significa que eu tenho a responsabilidade diante de todas as pessoas que sabem que eu sou de Deus, de ter uma vida congruente com essa bandeira. Minhas palavras, meus comportamentos, meus pensamentos, tudo que eu vier a fazer precisa manifestar claramente quem é o meu Senhor e Pai. Lembra? Agora você tem uma camisa. Eu sou de Deus. Né? Então, será que os nossos comportamentos, eles precisam anunciar isso? Né? E eu achei tão lindo um dia desse, tem um salmo que fala assim, o Senhor é a minha bandeira. O salmo foi o hino, eu não lembro. Mas aí eu fui pesquisar, né? A bandeira é o símbolo máximo daquela nação. E aí o Senhor é a nossa bandeira. Né? E aí fica assim, isso sempre foi muito claro na minha cabeça. Né? E cada dia mais. Se eu levo o nome de Cristo, eu preciso muito mais vigiar. Porque não é sobre a Monique. É sobre o nome que eu carrego. É sobre a bandeira que eu carrego. Né? E o meu testemunho? Será que eu, de boca fechada, eu testemunho de quem eu sou filha? Ou eu nem preciso abrir a minha boca para dizer que não? Então, nós precisamos saber que as nossas palavras, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, tudo em nós precisa manifestar claramente, sem dúvida, de quem nós somos em Deus, né? Seus filhos. Então, você certamente tem características físicas e comportamentais dos seus pais biológicos, né? Eu moro há muitos anos longe do meu pai, muitos anos. Mas agora, né, depois de adulta e tendo consciência de muitas coisas, a última vez que eu fui na Bahia, eu falei, meu Deus, como eu sou parecida com meu pai, né? Tanto no jeito de pensar, no jeito de falar, no jeito de andar, hein? As características físicas, o nariz que é da família. Todo mundo sabe que é da família pelo nariz do meu pai. E aí eu falei, nossa, e tão longe, mas sou muito parecida, muito parecida.
E eu tive essa consciência da última vez, né? Da última vez eu tive essa consciência que eu não tinha antes. E algumas delas vieram pela genética e outras a pedida pelo convívio e relacionamento. O meu foi 100% genético, né? Porque não foi comportamento. Não foi porque não foi relacionamento. Foi genética mesmo. Mas igualzinho. Tanto é que crianças que foram adotadas se parecem muitas vezes com os pais adotivos. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhas adotadas, né? E é incrível como, principalmente quando a primeira chegou, a gente falou, gente, ela é muito parecida com você, muito parecida, né? Então, pelo convívio, né? Porque o meio, ele sempre vai vencer. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque a gente tende a parecer com quem tá pertinho da gente. Então a gente precisa ter muito esse cuidado. Então todo relacionamento produz uma troca. E na nossa posição de filho de Deus é da mesma maneira. Quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade, quanto mais maior o reconhecimento da palavra que ele deixou, quanto mais tempo de conversa com ele, por meio da oração, mais nos tornamos semelhante a ele. A gente falou bastante sobre isso ontem. Assim vivemos o nosso processo de santificação. Então, quanto mais tempo eu passo com Deus, quanto mais tempo eu leio a sua palavra, quanto mais tempo eu oro, quanto mais tempo eu fico com ele, mais característica dele vai passando para mim. Né? Lembra? Por que nossos filhos parecem tanto conosco? Porque foi aquilo que ele viu em casa, né? Então, ele passa tanto tempo conosco e começa a fazer os nossos comportamentos, né? Eu sempre dou o exemplo do Samuel. Samuelzinho, ele tem 3 anos e meio, mas ele faz muita coisa igual a gente. Eu falo pro Mael, eu falo, amor, o melhor jeito de ensinar é o exemplo. O melhor, porque você não precisa dizer nada. Ele observou e ele é um menino muito inteligente. Ele vê uma vez, pronto. Ele já faz igualzinho. Igualzinho. Eu falei, ó, por isso que eu digo, ó, não faça nada de errado perto. Porque se fizer, já era, né? Às vezes até eu quero fazer uma arte, né? Porque eu sou dessas. Eu quero fazer uma arte, mas aí eu lembro, se eu fizer isso, ele vai fazer igual. Então eu não vou fazer. Então, deixa a minha criança de lado. Não, criança, agora você não vai poder agir aqui, senão vai dar ruim. Por quê? Né? Por causa disso. É o relacionamento, é o templo, é o exemplo. Então, o melhor exemplo que nós temos a seguir é o Jesus. E a gente vai aprender como ele faria, como ele fez, como? Lendo da Bíblia. Né? Porque foi ali onde ele deixou todas as direções. Precisamos criar um estilo de vida na presença de Deus, em que possamos contemplar sua face, aprender por meio da sua palavra, abrir nosso coração diante dele, em orações e súplicas, e apresentar tudo o que precisa de transformação em nós. Esse estilo de vida só é possível porque Jesus nos deixou o seu Espírito Santo. Como diz João 14, 16 ao 17, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês os conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então Jesus, ele deixou o seu Consolador, o Espírito Santo, para ser o nosso conselheiro. Então, ele que nos direciona, né? Igual eu estava falando aqui, quantas vezes o Espírito Santo diz, olha, você não deveria ter feito isso, não faça isso, ou faça isso. E a gente pede um conselho em Deus, qual a direção que eu tomo? Espírito Santo, qual decisão eu tomo? Me dá sabedoria. E o Espírito Santo fala, olha, vai que eu sou contigo. Ou, não vai agora, ainda não é o tempo. Né? Então, ele é o nosso radar. É como o nosso radar, o nosso conselheiro. Né? E o conselheiro, ele tem o papel do quê? Né?
de colocar luz onde nós não vimos. Se a gente vê uma reunião de conselho de uma empresa, né? O que geralmente acontece? Essa pessoa muitas vezes não é nem da empresa, tem alguém, muitas vezes tem várias pessoas ali da empresa, mas tem um de fora. Por quê? Porque esse de fora, ele vê aquilo que quem tá dentro não vê. E ele vai apontar, falar, olha, vocês estão errando nisso aqui. Você precisa melhorar esse processo, você precisa isso. E assim é o Espírito Santo na nossa vida. Ele vai nos dando a direção, vai colocando luz naquilo que a gente ainda não viu. Lembra? Né? E quanto, se a gente olhar nesses dias que a gente tem encaminhado, quanto o Espírito Santo tem aberto os nossos olhos, né? Para aquilo que precisa de mudança em nós. Né? Pra gente cada dia tomar a decisão de seguir o seu conselho. Que lembra, temos livre-arbítrio, né? Mas que a gente, depois de termos caminhado, né? Temos caminhado essa jornada que nós viemos escolher, né? Sermos filhos obedientes. Assim como diz aqui. Porque lembra, e aí eu lembro de novo, né? Do dia, deixa eu só beber uma aguinha que eu já conto isso. Que eu lembro do dia em que Deus falava, todo lugar que eu ia, Deus falava, ó, pede perdão, pede perdão, pede perdão. E eu ali naquela briga com o meu ego inflado, meu orgulho que ainda existe em mim, naquela luta. E depois que eu fui, morri, eu falei, não, vou pedir. Me despi da minha armadura de orgulho e fui lá pedir meu perdão. E aí, depois que eu fiz isso, nossa, saiu um peso tão grande dentro de mim, uma culpa, saiu. E aí, eu fiquei me sentindo tão leve, tão agraciada, essa que é a palavra, agraciada, que eu falei assim, meu Deus. Aí caiu uma ficha, né? Será que, né, eu confio plenamente nos planos de Deus? Será que o que impedia eu de pedir perdão? Porque a palavra diz que os planos dele são de paz, não de mal. Então, se ele tá me orientando a fazer uma coisa e eu tô relutando pra fazer, por que eu não tô relutando? Eu comecei a me perguntar, será que eu confio plenamente que Deus quer o melhor pra mim? Né? E ali, tenho certeza que foi o Espírito Santo dando umas, né? Perguntando pra mim, olha, será que você confia plenamente? Né? Será que com as minhas, talvez, muitas vezes assim, não, eu confio, com a minha mente, o meu coração confio. Mas e as minhas atitudes? As minhas atitudes denunciam que eu confio de verdade? Ou será que ainda tem alguma dúvida no meu coração? E eu pedi tanto perdão a Deus. Eu me arrependi e falei, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Por quê? E aí lembra. Teve consciência. Te arrepende. Muda o comportamento. E aí ela continua dizendo assim, ó. Jesus, conhecendo a nossa natureza humana e pecaminosa, antes de subir aos céus, disse que nos deixaria nosso conselheiro, nosso amigo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem torna possível e real o processo de santificação da nossa vida. Ele é quem nos convence do que é certo e do que é errado. Ele é como um sensor poderoso no nosso espírito. Alerta todas as vezes que nos aproximamos do erro e do pecado. E também quem produz a paz no nosso coração quando estamos caminhando na direção certa e testifica nossas decisões. O Espírito Santo é o combustível de transformação do nosso caráter. Ele é o nosso santificador, né? Então esse é o Espírito Santo. E quando eu lia, eu lembrava do que a gente vê nos filmes, né? Eu nunca vi pessoalmente um radar de avião, de submarino, mas a gente vê nos filmes, né? Então, aí aquele radar fica ali, girando, e aí vem uma luzinha assim, vermelha, piscando, de alguém se aproximando, né? Então, a mesma coisa o Espírito Santo faz conosco, olha. Aqui é perigo, 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 você está se aproximando do pecado. Então, ó, te afasta, te afasta. E foge da aparência do mal, né? Aparentou que é mal, foge, foge. Não, mas eu sou forte, Monique. Eu não vou cair.
foge. Lembra, se o próprio Deus deixou a recomendação de foge, quem somos nós para dizer não, eu aguento? Ele conhece a nossa natureza mais que nós, porque foi ele quem fez. Então, pense nisso. Certo dia, tive a honra de jantar com o pastor Márcio Valadão, grande líder espiritual do nosso país, e ele, com um amor e uma doçura que só podem vir do céu, olhou para mim e disse: Filha, o pecado é uma opção. Somos chamados para sermos santos e todos os dias devemos acordar e dizer: hoje eu não vou pecar. É uma decisão. Quando conhecemos a Jesus, não somos mais ignorantes, então não podemos mais viver agindo como ignorantes. A santidade nos permite vencermos o mundo e é uma arma poderosa que blinda nossa alma, razão e emoção, nosso corpo e nosso espírito. Então, agora que nós conhecemos a Jesus, a santidade, ela nos permite, né? Ela nos permite vencer o mundo. E é uma arma que blinda nossa mente, porque não é mais o que eu, Monique, quero, não é mais o que eu penso, é aquilo que o Senhor pensa, né? Então, se eu vejo que esse caminho aqui vai me levar para o pecado, eu tenho a escolha de quê? Eu continuo nele ou eu vou pro outro? Né? E aí a Bíblia fala assim, olha, se você tiver que ir pro inferno por causa do seu braço, arranca o braço. Entra no céu com o braço só. E aí, aqui tá falando o quê? Do pecado, né? Se isso daqui vai te impedir de ir pro céu, para de fazer isso. Para de fazer isso. Para de andar nesse caminho. Para de andar com essas pessoas, né? Se estar nesse ambiente, aí tem gente que fala assim, ah, não, eu vou lá na festa, no baile, mas eu não bebo. Eu não uso nada. Eu tô só indo lá só porque eu acho legal estar ali no caminho, naquele ambiente. Mas isso, se você pensar, né? O Espírito Santo te agrada de você estar ali? Por quê? Né? O ambiente sempre vence, né? O ambiente sempre vence. E aí eu lembro da mulher que foi pega em adultério, né? Ela foi levada. É interessante, né? Se a gente for olhar mais por trás, a gente vê que a mulher foi usada como uma isca, porque o que eles queriam mesmo era pegar Jesus, né? Porque ninguém comete adultério sozinha, né? Naquele tempo, ela foi pega no ato. Ela foi pega no ato. Então, me parece muito assim, ó. As pessoas ali atrás da cortina, né, esperando aquele momento acontecer. Mas cadê o homem que tava com ela? Só foi ela pega. Né? Então, aquela mulher foi pega ali e aquele homem não era marido dela. E ela era casada. Pra ser adultério, né? Ela era casada com outro. Mas tava ali com aquele homem. Ela foi pega, ela foi arrastada pra onde Jesus estava. E levaram pra Jesus e falaram, olha, a lei fala que é pra gente apedrejar. O que o senhor fala? Eles queriam pegar Jesus ali. E aí Jesus fala assim pra eles, olha, ele vai, começa a escrever ali na areia. E depois ele fala assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É o exame de consciência, né? Aí cada um começou a lembrar. Não, então, mas eu menti. Olha, eu também já adulterei. Olha, eu também... Cada um começou a fazer o seu exame. E aí depois, aí ele falou assim, o único que poderia apedrejar ela ali era Jesus. Mas Jesus, ele falou assim, olha, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então fica pra nós o quê? O vai e não peques mais, né? E o não julgar, né? E aí eu lembro, por isso que eu falo tanto, olha, não julgue. Por quê? Porque quem foi que nos colocou nesse lugar de juiz? Né? E é saber que todos nós erramos. Todos nós erramos. Né? Então a gente não pode colocar numa balança, não, porque o outro pecou mais do que eu. Ah, é porque eu nunca traí, então tá tudo bem. Ah, é porque eu nunca
forniquei, eu nunca... Não, então tá tudo bem. Não, todos nós erramos. Né? Não tem isso. Pecado é pecado. E aí o Espírito Santo, é pelo Espírito Santo que a gente consegue fazer isso. Né? Ele nos dá, né? E aí eu sempre lembro, a Bíblia fala que, o Paulo fala assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente pode por quê? Por causa que Deus nos fortalece, por causa que o Espírito Santo está no meio de nós, agindo no nosso coração. Então, a gente está falando sobre estratégias para vencer o mundo, e uma delas é a santidade, é ser separado, né? É não fazer o que o mundo faz. E é uma escolha, lembra? É uma escolha. Né? E o pastor Márcio Valadão fala aqui que é uma escolha o pecado. É uma escolha. Agora que você conheceu Jesus e o papel do Espírito Santo na sua vida, como isso tem mudado a sua maneira de agir e de pensar? Né? Você tem ouvido quando o Espírito Santo fala para você fazer ou não fazer algo? Né? Pensa. Às vezes, algumas vezes eu penso assim, meu Deus, aí vem aquela voz assim, falando, olha, faz tal coisa, ou não faz isso. E aí eu não obedeço, não obedecia, né? Aí quando chegava ali depois, eu falei, nossa, se eu tivesse mudado antes, se eu tivesse ouvido o Espírito Santo, ou então eu falava assim, uau, ainda bem que eu te ouvi, Espírito Santo, ainda bem. Muitas vezes com coisas simples do dia a dia. E aí lembra que o pequeno ela aponta pro grande. Se eu e você não dermos ouvido ao Espírito Santo nas coisas pequenas, como que a gente vai dar nas coisas grandes? A gente treina no pequeno, para quando chegar o grande, já é estilo de vida. Você já tem como estilo, eu ouço o que o Espírito Santo fala e eu faço. Ou não faço o que ele está mandando não fazer. Então, a gente precisa ter esse filtro. Né? Agora nós conhecemos a Jesus. Será que temos dado ouvido ao Espírito Santo? Né? A gente precisa nos perguntar. A gente precisa andar sempre na consciência, lembra? E em que situações você age como se fosse ignorante sobre o que é certo ou errado? Né? Quais são os momentos em que você age como se você não conhecesse a verdade? E o quanto que a consciência da atuação do Espírito Santo tem influenciado suas decisões e comportamentos? Lembra, ele é o nosso conselheiro. E olha só, que conselheiro, hein? Conselheiro que estava com Deus desde o momento da criação de todas as coisas, desde a fundação do mundo. Sabe todas as coisas, sabe cada cantinho do meu corpo e do seu, da nossa vida. Já viu o futuro. Ele é um baita de um conselheiro. Um super conselheiro, o melhor de todos, né? Será que temos ouvido o seu conselho? Fica a pergunta para nós hoje. Responda com sinceridade, com verdade, com humildade. E agora, o exercício de hoje é o quê? É com muita verdade, coragem e humildade. Escreva quais são hoje os comportamentos ou pecados que têm mantido você afastado da vida santa que o Pai o mandou ter. Abaixo de cada um desses comportamentos, escreva quais consequências ele causa na sua vida hoje. Então, você vai pegar um erro, um pecado, né, que você ainda tem aí como estimação na sua vida. E aí você vai fazer o quê? Vai escrever quais são as consequências que você vive hoje por causa disso, tá bom? E hoje o louvor é o som da minha Usa-me. E a gente já vai fazer a nossa oração pra terminar, porque hoje o nosso dia tá animado. Vocês viram aqui, ó, olha só. Quem tá dormindo aqui? Samuca. Ele acordou cedo, aí pediu um leitinho, deitou aqui. Aí eu deixei ele aqui pertinho de mim. Ele tá melhor, viu? Esses dias ele tava meio ruimzinho. Eu acho que ele teve uma virose. Mas tá bem melhor já. Graças a Deus. Ontem já até pediu comida. Falou, mamãe, eu tô com fome. Pedindo comida, comeu. Então, tá bem. Tá melhorando, graças a Deus. Vamos orar. Deus amado, Senhor da minha vida, meu Abba, eu estou hoje diante de Ti, clamando pelo Teu perdão pelos meus comportamentos.
Eu reconheço, Pai, as minhas más escolhas, meus pecados, me arrependo e te peço que me enchas do teu Espírito Santo, para que todos os dias eu possa ser santo como tu és. Fala aos meus ouvidos e ao meu coração, sempre que existir em mim algum caminho ruim. Me ajuda a não pecar, para que a minha vida possa glorificar o teu santo nome e que o meu coração seja fonte de vida na minha vida e na vida dos outros que cruzarem o meu caminho. Dá-me amor sem medida pelo próximo, paixão pela tua palavra, humildade verdadeira, santidade e uma fé inabalável. Eu te amo e quero agradar-te. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amanhã, então, nós estamos aqui no nosso dia 37. Espero você, 7 da manhã, tá bom? Amanhã tem escola dominical, então a gente tem que fazer cedinho. Ó, um abraço de 40 segundos. Um beijo no seu coração. Até amanhã. Deus te abençoe.